A mulher e o sexto sentido, todas têm poderes paranormais, casos fantásticos de vidência e premonição. Adivinhas podem errar? Gabriele Hoffmann refuta energicamente os parapsicólogos que afirmam existem capacidades suprassensoriais, mas aparecem esporadicamente e não se pode saber se é quando se manifestam, se e quando se manifestam. Com isto, os cientistas querem dizer, nem a melhor das adivinhas pode afirmar com certeza que suas declarações são uma visão do futuro ou conversa fiada. Não há toque de campainha ou coisa parecida que lhe avise. Agora, a capacidade suprassensorial está ativa, foi ligada. Parece lógico. E não é o motivo principal para que se duvide tanto de manifestações extrasensoriais? Pergunta. Quem já não teve um vago pressentimento acerca de algum fato que jamais ocorreu? Pergunta. Toda aquela agonia não passava de imaginação. Quem não acha já ter percebido ter recebido algum aviso em sonho para verificar depois que se tratava de temores subconscientes? Pergunta. Nenhum vestígio de informações suprassensoriais. É verdade, por vezes sente-se um ímpeto de fazer ou deixar de fazer determinada coisa. Os acontecimentos subsequentes provam que o impulso era correto. Outras vezes a chamada compulsão não passa de autoilusão. Quem obedece a ela comete um erro. Tais fatos levaram os parapsicólogos a alertar seriamente contra adivinhos, videntes, cartomantes e ciganas. Eles poderiam ter razão, mas também podem estar enganados. Mesmo que acerte 100 vezes, podem errar na 100ª. Gabriele Hoffmann afirma: eles estão errados. Estou certa de que dentro de 50 anos teremos conhecimentos mais claros e precisos acerca deste amplo, misterioso e maravilhoso mundo das capacidades supranormais. E então seremos também capazes de afirmar em cada caso individual: este é um vidente, este é um charlatão. A arte de predizer será comprovável. Para mim não há dúvidas. Sei quando estou sendo vidente e quando não sou. No entanto, até o momento parapsicólogo algum se interessou por isto. As conclusões do professor Bender não são de modo algum dogmas inabaláveis, que não podem ser postos em dúvidas. A pesquisa parapsicológica deveria procurar constantemente por novas respostas, pois o que tem sido feito nas universidades no setor da pesquisa extrasensorial é apenas o começo. Buchela pensa da mesma maneira. Diz que quando fita um cliente nos olhos, sente uma espécie de embriaguez e depois não tem mais dúvida de que vê. Enxerga sem valer dos órgãos no sentido, ultrapassando as barreiras do tempo e do espaço. Isto sem a menor dúvida. Sim, as opiniões do setor são contraditórias. No entanto, citamos duas mulheres com ampla experiência, que exerceram praticamente seus poderes parapsicológicos durante a vida inteira, enquanto o comum mortal não tem a menor prática. Conforme já foi dito, Gabriele Hoffmann e Buchela cultivavam seu talento desde a infância. Ambas aconselhavam as mães a levar a sério as manifestações suprassensoriais. Levar a sério as manifestações suprassensoriais de seus filhos, sem caçoar delas nem impedi-las. É indubitável que por vezes as crianças saibam mais. Inúmeros pais e mães tiveram ocasião de verificá-lo. Na procura de um objeto extraviado, por exemplo, é quase certo que alguma criança o encontre. Como em transe, ela se encaminha diretamente para o local onde se encontra o objeto perdido. As capacidades supranormais originalmente presentes em toda a pessoa teriam se estiolado na massa popular, ou apenas
soterradas, ou estão apenas soterradas, conforme diz Gabriel Hoffmann. Pergunta: é fato comprovado que um grande choque ou uma experiência terrível pode fazer desabrochar o talento até então oculto de uma pessoa. Há muitas pessoas que se tornaram famosas por terem sido arrancadas de sua normalidade por alguma catástrofe. De repente se tornaram capazes de ver o futuro, como se a desgraça tivesse acionado no comutador, como se a desgraça tivesse acionado um comutador para ligar suas faculdades supranormais. Deixe-me morrer em seu lugar. É possível que mulheres tenham a possibilidade de acender a luz em determinadas situações. E talvez exclusivamente nelas, em especial mães, a luz que não é percebida com os olhos, porém com órgãos supranormais. Qualquer mulher poderia passar pelo que aconteceu com Clara Nenhuns, com Clara Nenhaus, de Hamburgo. Certo dia, diante do espelho, ela pensou: onde estará meu filho agora? Ele tinha viajado para a Itália de moto. De repente, sem motivo aparente, o espelho caiu da parede, despedaçando-se no solo. Quando Dona Clara olhou assustada para os cacos no chão, viu neles o rosto do filho, dentro da água, com apenas a face aflorando. Neste momento, a mãe teve certeza de que o filho sofrera um acidente. E era verdade, eles se precipitaram num pequeno curso d'água, escapando por pouco de morrer afogado, no instante exato em que o espelho em sua casa se partira. Ou pelo que sucedeu à cantora Margit Schumann, quando ainda muito jovem estava na cabeceira do leito do pai, a quem amava extremadamente. Um médico lhe comunicara: terá que ser forte, seu pai não sobreviverá esta noite. A jovem se revoltou contra tão trágico destino, disposta para conservar a vida do pai, e implorou: meu Deus, alivie o sofrimento de meu pai e deixe morrer em seu lugar. A súplica foi tão fervorosa que Margit passou a sentir realmente no próprio corpo a dificuldade respiratória do enfermo, sua opressão cardíaca e a angústia da morte iminente. Em troca, pela primeira vez em muito tempo, seu pai dormiu tranquilamente. Posteriormente, Margit contou os horrores que sofreu naquela noite, porém seu pai conseguiu sobreviver a ela. Na manhã seguinte, o médico declarou que se tratava de um milagre inexplicável. Essas fotografias sugerem que o ectoplasma de um médium pode ser moldado para ter aparência humana por médiums. As fotos ao lado mostram o tenente Mackenzie em vida e um ectoplasma que adquiriu feições semelhantes à dele. As fotos de baixo são do tenente Naylor, ambos morreram em combate. As fotos do médico... A médium plasmou, através do seu ectoplasma, a foto deles dois vivos. O filho em perigo de vida. Uma mãe suíça teve uma visão diurna. Viu seu filho primogênito morto na banheira. Ele não disse nada. Ela não lhe disse nada, porém passou a ficar atenta quando ele ia ao banheiro. Anos depois, quando Herbert já morava por conta própria e viera visitar a mãe, esta estava saindo para as compras quando o filho anunciou a intenção de tomar banho. A mãe adiou a saída. Ouviu o filho assobiar e cantar, sem que isso a tranquilizasse. De repente, reinou silêncio no banheiro. A mãe foi verificar o que aconteceria e viu Herbert exatamente conforme na visão de outrora. O gás vazava do aquecedor e o filho estava inconsciente, sem dúvida. Sem dúvida, se o pronto-socorro da mãe e de suas capacidades suprassensoriais
ele não teria sobrevivido ao acidente. Em Wolfsburg, no final da Segunda Guerra, uma mãe de 6 filhos tinha o mais velho servindo como auxiliar na Luftwaffe, numa hidroelétrica no remo superior. Ela não se preocupava demais com seu Franz, pois ele parecia estar em posição relativamente segura. A hidrelétrica jamais fora atacada, porém, certa manhã, a mãe se sentiu extremamente inquieta, em desespero de causa. Foi ao rádio e começou a mexer nos botões, até encontrar o comprimento de onda de uma emissora inglesa, que os alemães estavam proibidos de escutar, sob pena de severos castigos. E acertou o momento exato em que era transmitida a notícia de que a hidrelétrica onde seu filho servia sofreu um bombardeio aéreo durante a noite, com grandes avarias. A mãe limitou-se a acenar com a cabeça, dizendo: eu sabia, nada acontecerá a seu filho. Eu sabia, nada acontecerá a seu filho. Ela não sentira medo? Pergunta. Ou tudo não passara de mero acaso? Pergunta. Certamente não. Sensação estranha da cliente. Certo dia, a adivinha Gabriele Hoffmann foi procurada por uma enfermeira. Constrangida e perturbada, a cliente declarou, erguendo os ombros: afinal, nem sei por que vim procurá-la. Que coisa boba, não é? Pergunta. Não quero conhecer meu futuro. Não me fale dele, por favor. Só vim impelida por uma sensação estranha, indefinida. Gabriele pensou consigo mesma. Deve ser uma daquelas pessoas que sente necessidade de abrir o coração por uma vez na vida. Inicialmente tudo indicava que acertara. A enfermeira contou que estava casada pela segunda vez, que tinha uma filha de 15 anos do primeiro matrimônio, e que o marido a espancava regularmente, mas nem por isso queria separar-se dele. Bruscamente, Gabriele sabia porque aquela mulher viera procurá-la. Muito nervosa, disse: vá para casa depressa. Sua filha está em vias de matar o padrasto. Afaste a menina de casa até que o incidente seja esquecido. E ela acertou. A filha adolescente da enfermeira arranjara um bisturi e estava decidida a acabar com o padrasto. A desgraça pôde ser evitada porque a mãe da menina seguiu os impulsos naturais de seu coração e foi procurar uma adivinha. E porque esta percebeu o que estava ocorrendo graças às suas qualidades naturais, acentuadamente desenvolvidas. Mas na maioria dos casos não é preciso recorrer a adivinhas. Qualquer mulher possui em grau mais ou menos evoluídos dons semelhantes aos delas. E sempre, novamente, elas são úteis em caso de necessidade. A mulher e o sexto sentido. Todas têm poderes paranormais. Casos fantásticos de vidência e premonição. Capítulo 6. O sonho número 2391. A queda fatal do artista de circo. O circo foi armado num subúrbio cinzento desolado. Christine estava parada diante dele, mas ainda falta muito para o espetáculo começar. Por isso ela toma o bonde para ir comprar um jornal. Uma moça bonita fala com ela. Sou do circo, ainda tenho que mudar de roupa, diz ela, entrando numa casinha próxima. Pouco depois ela volta, com a maleta negra nas mãos. A seguir Christine e vê nas arquibancadas do circo. Lá no alto, a moça que falara com ela na rua dançava na corda bamba. De repente, escuta-se um grito aterrador. Os espectadores se levantaram, olharam apavorados para cima. A dançarina perdeu o equilíbrio e cai. Atordoada, Christine ganha a rua com passos vacilantes e percebe que o chão também oscila. Tudo à sua volta balança e treme. Porém, ela não se encontra mais no subúrbio desolado de alguma cidade do norte do país, e sim bem mais ao sul. Instintivamente, ela sabe que a cidade se chama Tirana. Pessoas de pele morena procuram se desviar das paredes que desmoronam
tomadas de pânico. O artista deve ter caído da corda por causa do terremoto, pensou Cristina consigo mesma. Depois ela acordou. Fora um sonho, mais um. Christine Milius, a atriz de Hamburgo, é sem dúvida uma das mais conhecidas sonhadoras da atualidade. A partir de 1953, ela registrou mais de 2.400 sonhos para que pudesse ser analisado por cientistas, pois seus sonhos são com frequência premonições proféticas. Como o sonho número 2.391, que ela teve na noite de 7 para 8 de abril de 1973. 8 dias mais tarde, Cristina encontrou nos jornais duas notícias impressas ao seu lado. Queda fatal. Durante um espetáculo no subúrbio de Estocolmo, a atriz circense Rosita Winter, alemã com 32 anos, precipitou-se ao solo da arena, da corda estendida a 40 metros de altura. A morte foi instantânea. Terremoto. Um severo sismo em Costa Rica provocou no fim de semana a morte de pelo menos 15 pessoas. Os prejuízos mais graves ocorreram em Tilaren. Também na Iugoslávia se verificou leve tremor de terra. Christine teria lido em sonhos um jornal que só seria publicado uma semana depois? Pergunta. Pois em seu sonho havia menção a um jornal. Um interpretador de sonhos experimentado poderia apontar de imediato para dois símbolos de morte: a maleta negra e a troca de roupa. Também o local do acidente foi indicado: um cinzento subúrbio ao norte. A confusão entre os nomes Tirânia e Tilaren poderia até dar a entender que, além do terremoto na América do Sul, aconteceria outro nos Balcãs. O sonho 2.391 está documentado dias antes do aparecimento da notícia nos jornais. Os apontamentos relativos a ele estavam em mãos do professor Bender, em Freiburg. Ele já não se admira com informações desse gênero, vindo de Christine. Eram quase normais. Ela previra em sonho a grande enchente de Hamburgo, em 16 de fevereiro de 1962, e tranquilizou imediatamente o marido, que estava viajando. Sei que nada de mal acontecerá aos nossos filhos em Hamburgo. Ele se limitou a responder: já sei, você andou sonhando de novo. Em sonhos, todos nós somos videntes e profetas, uma vez ou outra, diz o fundador da parapsicologia, Heine, da Universidade Americana Duke. Principalmente mulheres, quando mergulham no sono, desligando a consciência, o pensamento e as preocupações, suas capacidades supranormais se libertam. Nestas ocasiões, presságios e conhecimentos ocultos podem vir à tona com facilidade. E nem só no caso de especialistas treinados como Christine Milius. A morte do assassino de Kennedy. Dorothy Taylor, dona de casa e mãe de 4 filhos, vive no norte da Califórnia. Ficou tremendamente abalada com o assassinato do presidente John Kennedy em 22 de novembro de 1963, com milhões de outras pessoas. No decorrer da noite, ela escutou um sonho Ela escutou em sonho a conversa de 2 homens. Um deles dizia: vamos meter-lhe uma bala no estômago. É uma morte dolorosa. Com isto, Dorothy acordou, sacudiu o marido. Mataram o assassino de Kennedy, Oswald. Sem esperar a resposta, foi à sala e ligou a televisão, exatamente no momento em que eram disparados os tiros que mataram Oswald. O sonho encomendado da sorte grande. Certa ocasião, o professor Bender resolveu verificar se tais sonhos podiam ser encomendados. Christine Miller recebeu dele um envelope fechado, que só deveria abrir pouco antes de se deitar. Continha a dica para o sonho: ganhei a sorte grande. Christine sonhou efetivamente esta noite. Não com a sorte grande, mas com um rapaz louro que usava óculos de aro de tartaruga.
Peculiarmente, ela encontrou este rapaz que jamais vira antes. No dia seguinte, em casa de uma amiga, no decorrer da palestra, ele mencionou casualmente. Ela mencionou casualmente. Ele mencionou casualmente. Esta noite sonhei que tinha ganhado a sorte grande. Acaso? Pergunta. Cônjuges podem confirmar que não é raro terem o mesmo sonho. É como se a mulher captasse durante o sono o sonho do parceiro ou transferisse o próprio sonho para ele. Em geral, tais visões não tratam de acontecimentos de repercussão mundial, mas de problemas familiares. Frequentemente não envolvem profecias que se cumpriram forçosamente, porém de avisos. Alguma catástrofe é prognosticada ou pressentida com antecedência, o que permite evitá-la. Você não deve ir ao cemitério. Helena, uma estudante de 18 anos que mora numa aldeola perto de Hanover, foi encarregada de representar seus pais no sepultamento de uma parente afastada. No dia do enterro, ela acordou com a opressiva e inexplicável sensação que não devia ir ao cemitério. Uma voz interior lhe dizia que precisava cuidar de algo mais importante. A sensação se tornava cada vez mais preeminente, conforme ela descreveu posteriormente, e de repente ela soube que tinha que ir ver sua mãe. Os pais estavam trabalhando na papelaria naquela hora. Sem hesitar, Helena tomou sua bicicleta e foi até lá. Pai e mãe estavam sentados logo atrás da vitrine. Ficaram admirados com o aparecimento da filha. E depois, um tanto irritados, quando ela os arrastou para os fundos da loja, alegando ter um assunto importante para discutir com eles. Instantes depois, foram surpreendidos com ensurdecedor estrondo. Um caminhão perdera os freios, precipitando-se contra a vitrine. As cadeiras ocupadas pelos pais momentos antes jaziam esmagados sob suas rodas. A mulher e o sexto sentido, todas têm poderes paranormais, casos fantásticos de evidência e premonição. As mães de Aberfan. Se acreditarmos nas notícias publicadas em fevereiro de 1972, houve nesta época sonhos em massa e premonições em massa. Consta que mães inglesas da localidade industrial de Aberfan estavam sendo afligidas por terrível pesadelo. Não duas ou três, e sim dúzias delas ao mesmo tempo. Viam suas crianças soterradas debaixo de uma montanha de lama negra e escórias. Escutavam os gritos agoniados. Os desesperados pediam de socorro dos filhos e acordavam com a sensação de sufocação. Algumas dessas mães impediram seus filhos de ir à escola no dia seguinte, com o que lhes salvara a vida. Outras não entenderam o aviso e então ocorreu uma devastadora tragédia. Uma enorme montanha de escória acumulada de carvão começou a deslizar devido a fortes chuvas. Abateu sobre uma escola, soterrando os alunos. A catástrofe de Aberfan constitui um dos maiores sinistros da atualidade. Em tempos de guerra, mães ansiosas sabem quando a morte ou ferimento se abate sobre seus filhos na frente de luta. Mulheres sentem o perigo que ameaça seu parceiro. Existem milhares de exemplos impressionantes para provar isso. Mulheres ficam inquietas antes de catástrofes naturais ou de desgraças, conforme ocorre com alguns animais que pronunciam terremotos, incêndios ou inundações. Percebem que algo de ruim está para acontecer. Atualmente, as visões apocalípticas das mulheres se concentram mais e mais sobre a catástrofe atômica, conforme assegura o cientista merecedor de crédito. Elas veem um cogumelo atômico brotando no solo, sonham com inundações gigantescas que afogam continentes inteiros e falam de trevas sinistras que se espalhará sobre as terras e águas. As instituições parapsicológicas já colecionaram muitas centenas destas visões e sonhos. Seriam apenas imagens oriundas do medo que poderiam ser esquecidas sem inconvenientes? Pergunta. Serão avisos para que despertemos
finalmente façamos todo o possível para impedir a catástrofe universal? Pergunta. Ou mulheres como Petra Kelly, por exemplo, estão novamente mais bem informadas graças a seus dons naturais? Pergunta. Estarão tendo uma visão profética de um terrível futuro? Pergunta. A mulher e o sexto sentido, todas têm poderes paranormais, casos fantásticos, evidência e premonição.